Passa a palavra agora a doutora Rosângela Wolff de Quadros Moro, que é procuradora das APAES do Estado do Paraná. Tem Vossa Senhoria até 10 minutos para a sua explanação. Boa tarde, senhor deputado Roberto Santiago, dessa mesa. Cumprimento na pessoa do senhor, todos os demais componentes, demais autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. Eu prefiro esse. Fica mais confortável. Obrigada. O assunto que eu venho a falar aqui hoje, primeiramente eu quero dizer que eu estou aqui na condição de representante do vice-governador do Estado do Paraná, o senhor Flávio Arnes, que está em exercício do governo e, por tal razão, ele não pode estar presente. Registro aqui o meu agradecimento pelo convite e registro também o agradecimento pela oportunidade de que, estando aqui, eu posso falar em nome de 2.000 entidades que existem ao longo de 2.000 municípios no território nacional, que são as APAES. As APAES são associações voltadas à assistência social. Elas trabalham de maneira híbrida. Elas trabalham tanto na educação, quanto na saúde e quanto na assistência social. Para falar da certificação das entidades, que é o tema aqui que eu gostaria de trazer para o debate, a partir do momento que estamos discutindo, então, a possibilidade de estender essa imunidade para as entidades que trabalham na integração dos jovens vulneráveis, penso eu que seria bem adequado também analisarmos quais são as dificuldades que hoje 2.000 entidades encontram e se deparam diariamente, ok? Eu não tenho como fazer uma análise da Lei 12.101 dissociada do direito tributário. Se a legislação 12.101 ela vai tratar da garantia de uma imunidade tributária, eu preciso fazer a leitura dessa lei e de todas as portarias e dos regulamentos e instruções que ela pretenda regulamentar e disciplinar, voltada para o direito tributário. De plano, então, queria já propor aqui a primeira alteração que nos parece muito adequada. Vamos tratar, então, começar a tratar a isenção da contribuição pelo nome certo. Não é isenção, se trata de imunidade. Se trata de imunidade porque está estampada lá na Constituição Federal e as imunidades, elas decorrem do texto constitucional. Não há como decorrer uma imunidade, uma isenção do texto constitucional, assim como não decorre uma imunidade de uma lei infraconstitucional. Mas e por que está todo mundo tratando desta forma incorreta? O legislador constituinte, lá em 1988, usou a expressão são isentas da contribuição da Seguridade Social, quando, na verdade, aquilo, por estar na Constituição, seria uma imunidade. A doutrina é unânime e pacífica em reconhecer isso. O Supremo Tribunal Federal já colocou uma parical nesse assunto, reconhecendo que ali no 195 temos, de fato, uma verdadeira imunidade. E qual que é a diferença? Diferença meramente de nome? Não, absolutamente. Tratar de imunidade e de isenção se submetem a regimes jurídicos distintos. Então, a leitura que eu faço dessa lei é a partir dessa primeira premissa, voltada para a imunidade, voltada para a Constituição e voltada para o Código Tributário Nacional. Como uma segunda proposta para trazer ao debate, preciso lembrar da proposta apresentada pelo vice-governador do Estado, Flávio Arnes, quando ele era senador, que é o projeto de lei do Senado 20/2005. Já naquela época, ele propôs a supressão do prazo de validade do certificado. Ele propôs a alteração do artigo 55 da Lei 8.212, suprimindo, então, a necessidade de se alterar. Se a gente partir do pressuposto que a gente está tratando de imunidade, que a imunidade ela bloqueia o poder de tributar, ela veda, ela impede que o Estado venha tributar, nem me cabe falar em renúncia de receita, porque o Estado ele não vai poder renunciar àquilo que ele não tem. Né? Se ele não tem aquela capacidade para criar aquele tributo e cobrar aquela contribuição, ele não pode, então, a gente não pode falar em renúncia de receita. Que seria, então, a grande preocupação do poder público neste cenário todo, abrir mão da renúncia de receita. Então, é por isso que eu insisto na tecla que a gente precisa estudar a 12.101, voltada, como ela de fato é, para a Constituição e para a imunidade tributária. Sobrevindo, então, o entendimento diverso, que então se estude, ao menos, o prazo maior
que se certifique dessa certificação. É muito oneroso, é muito desgastante, é muito dificultoso para as entidades, a cada 3 anos, formular novamente todo o processo. Não é do conhecimento de todos que as entidades elas são dirigidas por voluntários, há uma alta rotatividade na diretoria dessas entidades. As pessoas vêm das mais diversas áreas de atuação, simplesmente vão dirigir a entidade por altruísmo, pela boa vontade, ou por ser pai de algum aluno naquela situação dificultosa. Quero dizer, então, que para nós, operadores do direito, a legislação e esse procedimento já é dificultoso, quanto muito para as pessoas que vêm de outras áreas contribuir, né, voluntariamente, se adequar a tudo isso. Então, que a nível sucessivo, que se pense, então, num prazo maior. E que, se insistindo o prazo de validade desse certificado, que ao menos fosse padronizada as datas, tal como é com o título da... Isso melhoraria e facilitaria a vida E quando eu falo aqui, senhores, eu me refiro às APAES, né? É por causa da minha experiência profissional. Mas, na verdade, tudo quanto eu falo aqui em relação às APAES se aplicam para todas as entidades que estão aqui, né? Acho que as dificuldades, talvez em maior ou menor grau, mas as dificuldades são as mesmas. Então, prosseguindo, que se analisasse pelo menos então uma padronização das datas, que daí as entidades sabem, até dia 30 de maio, junho, qualquer data que se pretenda, naquele momento as APAES terão que fazer a sua renovação. Porque perder uma certificação nos moldes que ela está hoje é muito oneroso para a entidade, né? Quando ela tem ciência do que ela perdeu, já transcorreu um tempo que está em aberto e a Secretaria da Receita Federal vem autuar. E vem autuar com multa de 75% a 225%. Então, é muito oneroso. Tem um exemplo prático de uma das entidades do nosso estado do Paraná, que ela ficou a descoberto por um período de 8 meses, chega a documentação para a gente tentar salvar a intempestividade de alguma maneira, com R$489 mil de contribuição da cota patronal. É muito dinheiro para a entidade. Às vezes, ela não recebe isso nem no ano dessa existência para ela desembolsar para os cofres públicos, tendo em vista que ela tem um direito de imunidade, né? Ela nem poderia estar sendo sequer tributada por aquilo. A gente tem que analisar também a que se presta a Lei 12.101. Né? Se ela quer conceder o benefício para as entidades, para atrair a sociedade a prestar serviços que o Estado não está cumprindo, né, no seu papel, porque senão isso não teria sentido a existência da atuação do terceiro setor, reconhecendo a importância dessas entidades, ou ela quer simplesmente atravancar, e eu vou usar aqui uma expressão já usada pelo professor Favones lá em 2005, que é esquartejar as entidades, né? Porque dessa forma... porque dessa forma que está bem dificultoso. Então, voltando, se a gente trata que a imunidade, não tem prejuízo nenhum para o ente arrecadador, como de fato é, né? Não tem prejuízo nenhum para o ente arrecadador, porque se ele insistir nessa observância de há tantos e tanto tempo você renovar o certificado, ele se certificar que a entidade está cumprindo os requisitos, ele pode cancelar o título e vir a cobrar, né? Aí a entidade ela vai se defender dentro do para não pagar o que realmente não é devido. Aqui eu quero entrar num ponto que, novamente, eu preciso, voltado sempre ao direito tributário, né? Como eu já falei, eu não consigo fazer leitura dessa lei de outra maneira. Quando a gente estuda as legislações de direito tributário, tem que ter em mente o seguinte: o direito tributário ele tem que se apegar a conceitos e institutos do direito civil. Se o direito civil chama esse objeto de copo, não adianta uma lei tributária denominar ele de automóvel para fim de tributação de imposto de propriedade vírgula motor. Não adianta. Então, eu quero dizer que o ponto que eu acho mais crucial dessa da legislação 12.101 é que ele inverte a natureza de um instituto. O que é o SEBAS? Não é o SEBAS que vai dizer que a sua entidade ou que a sua entidade é realmente de assistência social. É a natureza dela, é o exercício dela, é o que ela desenvolve.
é o que ela desenvolve no período de 1 ano, né? Porque a legislação hoje ela está pedindo para você apresentar o requerimento no período anterior a 1 ano. É aquilo que vai definir se a sua entidade é ou não é de assistência social. O documento é importante? É importante. Para quê? Para atestar formalmente que a entidade exerce aquele requisito, que a entidade é de assistência social. E aonde eu quero chegar? Bom, ato declaratório, ele retroage. Vou dar outro exemplo. Uma criança nasce hoje. Se a mãe só vem fazer o registro dela, família, no mês que vem, a data desse registro não vai alterar o dia que a criança nasceu. Isso é a natureza de um ato declaratório. Ato declaratório é, por sua natureza, retroativo, senhores. Ele é retroativo. Quando a Lei 12.101 vem dizer, então, que se ela perder o certificado, só vai... quando a 12.101 ela vem e fala assim, então eu vou te conceder o certificado, mas você só vai poder gozar da isenção, que na verdade é imunidade, você só vai poder gozar dessa isenção lá na frente quando for publicado. Quando for publicado, e o que é pior, que não vai ser num prazo de 6 meses, porque a estrutura organizacional dos ministérios está demonstrando que ela não está dando conta de emitir esse documento num prazo de 6 meses. Então, que situação eu tenho? Então, eu tenho uma situação que vai jogar a fruição de um direito meu para uma data futura e incerta, me desculpe, mas a depender unicamente do Ministério. E se eu reconheço que esse ato é um ato declaratório, ele tem que voltar. E ele tem que voltar, sabe para onde? Para o primeiro dia do exercício fiscal anterior ao requerimento, porque ele é um ato de natureza declaratória. Então, quando a Lei 12.101 ela vem tentar... A Lei 12.101, na verdade, penso eu, que ela tenta, de uma forma ali, articular para inverter a natureza jurídica desse certificado. A 12.101, tal como posta hoje, ela confere uma natureza constitutiva desse certificado, quando, na verdade, não é. Ele tem que ser declaratório. Vou dar mais um exemplo, porque eu acho que com os exemplos a gente consegue demonstrar muito bem a realidade pelas quais a APAES e todas as outras entidades devem estar passando neste momento. Hoje eu tenho, então, o prazo, supomos aí, eu tenho o prazo até o dia 30 de junho para requerer a renovação do meu certificado. Eu vou apresentar os documentos do dia 1º de janeiro de 2012 até o dia 31 de janeiro de 2012. Pois bem, perdi o prazo. Perdi. Trocou diretoria, perdi. Passou o prazo. Vou apresentar em setembro. Que documento que eu vou apresentar? 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. Que diferença tem, senhores? Nenhuma. Não há alguma diferença, os documentos são os mesmos. Ah, está dizendo, então, que o prazo é insignificante, prazos processuais são insignificantes? Não, em absoluto não são. Mas, nesse caso, que estamos tratando de uma exteriorização formal, de uma situação pré-existente, pré-constituída, me parece que o prazo tem que sucumbir. Ok? Estou no meu tempo? Encerra? Ok. Não, ela pode concluir, mas nós temos um tempo para cada um, entendeu? Não pode ser assim, cada um fala o tempo que quer, senão o governo vai falar umas 2h30. Vocês vão gostar, não? Eu sei que ela está indo bem, está falando que todo mundo quer ouvir, mas vamos encerrar. Ok. Não, a senhora pode concluir. Ok. Bom, teria também como sugestão a supressão do artigo que fala porque as entidades têm que manter pelo prazo de 10 anos, né? Até porque a legislação acessória para fins tributários determina um prazo de 5, que é o prazo decadencial, isso teria que mudar, né? E